é a vida. Ninguém poderá chegar aos céus e ter vida eterna com Deus, se não for por meio de Jesus Cristo. Amém. Essa igreja, ela está completando mais um ano de vida. Nós somos gratos e louvamos a Deus por outros homens. São muitos homens, aqui eu cito alguns. Tivemos José Manuel da Conceição, primeiro padre protestante no Brasil, que se converteu e se tornou um presbiteriano, e saía de casa em casa, aonde ele, como padre, ele ensinava os princípios católicos. Como pastor presbiteriano, ele vai andar de casa em casa, aonde ele ensinou ele, agora ele vai fazer o aceito. Um homem chamado Simonton, que trouxe o evangelho de lá dos Estados Unidos, e entra na nossa terra, deixa família, deixa irmãos, parentes, com o intuito de glorificar o nome de Jesus, com o intuito de anunciar somente a Jesus Cristo como salvação para todo aquele que nele crê. Eu louvo a Deus por a vida desses homens, porque eu sou fruto e os irmãos são frutos do trabalho desses homens. Eles resolveram se dispor, sair dos seus países para proclamar a palavra do Senhor. Essa palavra que me alcançou e essa palavra que te alcançou. O tema desse aniversário está aqui afixado. Vamos dizer todos juntos? Salvação. A salvação, ela só foi possível à luz do contexto, da leitura da história, por meio de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, nessa carta, escrevendo aos Romanos, ele nos diz, falando da nova vida, falando do nosso trabalho, do nosso serviço ao Senhor, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Em primeiro lugar, essa carta, ela se refere a irmãos, a pessoas que estão em Cristo Jesus, a pessoas que ouviram o Evangelho e nele creram, aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ali em Roma, receberam essa carta com muita alegria. E a carta é um rogo do apóstolo Paulo, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias. O apóstolo Paulo, ele sabia que a igreja de Cristo, ela foi salva pelo próprio Cristo. E é por isso que o rogo do apóstolo Paulo não é a um homem semelhante a ele, mas ele roga a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de quem? De Deus. Porque nós sozinhos, nós não conseguimos ir em direção a Deus para ser salvos. É Deus, pela misericórdia, que manifesta o seu amor a cada um de nós. Lá em João 3,16, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus foi que resolveu se revelar a nós. Deus que resolveu vir ao nosso encontro e nos salvar. E é por isso que o clamor do apóstolo Paulo é pedido pelas misericórdias de Deus, para que capacite os irmãos, porque de nós mesmos nós não podemos ser salvos, e também nós não podemos dedicar serviço a Deus. É necessário que haja um revestimento, é necessário que haja um derramado dínamos de Deus, o poder sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, para que a partir daí nós possamos cumprir a nossa vocação aqui. Primeiro, nós fomos salvos. A salvação vem somente de Deus. Primeiro nós ouvimos o Evangelho, não é verdade? Ouvimos o Evangelho e fomos salvos por esse Evangelho. E agora, sendo salvos por esse Evangelho, nós podemos e somos capacitados a desenvolver o serviço a Deus. Um serviço de adoração a Deus. O texto, ele é muito esclarecedor. Ele roga pela misericórdia de Deus, porque nós mesmos não podemos fazer. E ele diz o que devemos fazer. Uma capacitação da parte de Deus.
E ele nos diz que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. A apresentação do corpo, meus queridos, nesse texto da palavra do Senhor, está num contexto de apresentação de louvor a Deus. Muitos acham que louvar a Deus é simplesmente vir na igreja no sábado, na sexta, culto de oração, e no domingo à noite. As pessoas elas erram muito quando elas pensam que a adoração só é somente isso. É vir na igreja no domingo, cantar louvores, ler o salmo ou um folheto dar, como uma música nos diz, né? Do que adianta ir à igreja, ler um salmo ou um folheto dar, se sua vida não está como a Bíblia diz? Do que adianta? O louvor a Deus, meus queridos, é algo que requer de nós integridade de vida. Há uma mulher em Provérbios 31, uma mulher que compartimentalizou a sua vida. Ela é uma mulher insensata. O marido dela é caixeiro viajante, ele saiu para trabalhar, ela ficou em casa, ela foi na igreja no final de semana, ela compartimentalizou direitinho a vida dela. Ela foi na igreja no final de semana, ofereceu sacrifícios e ela disse: agora eu já cumpri com a minha missão religiosa. E ela volta para casa, vai em casa, veste aquele vestido fino, aquele vestido bonito e corre na pracinha. Lá na pracinha tem um jovem desavisado passeando, sem ter o que fazer, ele está passeando. E essa mulher que é casada se aproxima desse jovem e faz uma proposta: vinde, gozemos amores. A cama está pronta, eu já estou pronta, estou cheirosa, venha, gozemos amores, o meu marido não está aqui, vamos aproveitar a oportunidade. E aquele jovem desavisado vai com aquela mulher sem saber que está caminhando para a morte. Aquela mulher, meus queridos, ela pensou dentro da cabeça dela, ela compartimentalizou a vida dela. Ela pensava o seguinte: a minha vida religiosa, ela não tem nada a ver com a minha vida lá fora. E muitos de nós aqui nessa noite podem estar pensando assim, tipo aquela mulher. Achamos que é simplesmente vir na igreja e cantar os louvores do domingo, participar de um culto, e quando volta para casa, o marido desce o cacete da mulher. E ele diz: não, eu sou crente lá na igreja, minha vida religiosa é lá na igreja, aqui em casa quem manda sou eu. É o homem que compartimentalizou a sua vida e não entendeu a graça de Deus, não entendeu o evangelho do Senhor. Mas não é só o homem que faz isso. Tem mulheres, meus queridos, tem mulheres que acham que servir a Deus, adorar a Deus, é somente viver em vigília na igreja 24 horas. E estão erradas. Não é somente isso. O louvor a Deus é oferecimento de sacrifício. É você, como dona de casa, como mãe cristã, chegar em casa e cuidar do seu filho da melhor forma possível. É você cuidar do seu marido da melhor forma possível, não negligenciando o cuidado com o seu marido, com o seu esposo, com o seu filho. Não adianta você vir à igreja e passar a semana toda vigiando. Se os seus filhos andam descendo coriza pelos narizes na rua, mal vestido, com fome, você tem negado a Cristo dessa forma. O louvor a Deus, ele é de forma pública expresso no domingo, na quarta-feira, na sexta-feira. Mas a tua vida, ela deve ser tão perfeita durante a semana, tão perfeita, de culto, em adoração a Deus, fazendo as tuas responsabilidades. O marido cuidando da mulher, a mulher cuidando do marido, cuidando dos filhos. Essa visão de que prestar culto a Deus é somente cantar, é somente dar glória a Deus, é somente dizer aleluia, ela está ultrapassada. É uma visão equivocada da palavra de Deus, é uma visão compartimentalizada.
a sua vida lá fora, a vida como você tem vivido no seu lar, ela diz respeito sim a Cristo.